Olá, está entrando no ar o seu Esporte Total aqui pela Terceira Via TV. Campos, Macaé e Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. Hoje, sem a Amandinha Barreto, mas amanhã ou depois, com certeza, vai ficar uns 2 dias cuidando de outros assuntos aqui da empresa e na quinta-feira estará aqui com a gente. Eu recebo hoje com muito prazer o Arnaldo Garcia, que é delegado regional da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, uma pessoa que presta serviços, inclusive, ao Americano Futebol Clube e, enfim, jornalista, colunista, meu caro Arnaldo Garcia, né? Um abraço a você, Luiz. Prazer, até que vir, né? Você aceita o convite. Muito bom estar aqui com você. Quero parabenizar a direção do Grupo Terceira Via TV. Está muito bem instalada aqui a televisão. Não tinha vindo. Aliás, é a primeira vez, o primeiro convite foi feito, né? E houve um problema pessoal na sua vida, né? Exatamente. E a gente não pôde comparecer. E hoje, para minha alegria te rever e conversar com os assinantes aí da Terceira Via TV. Muito bem. Falar em assinante da Terceira Via TV, eu quero mandar só um abraço para o pessoal do Parque Jockey Clube, que interage com a gente por e-mail e para na rua para falar. O Valdeci Barreto, lá na rua Fernando Ferrari, Renato Peçanha, da Jesuíno Ventura, Célio Dadil, na Major Correia, Carlos, Papai Zé Carlos, lá na rua José Bonaparte Vieira e a família de Nilson França. É Nilson mesmo com R. Nilson França, na Aguinaldo Machado, tudo isso lá no Parque Jockey Clube. Um abraço muito grande também para Joel Oliveira, pai da Jaline do vôlei, da Jaline Prado de Oliveira, que se encontra inclusive na Itália, está na Itália já há 3 meses. Um abraço também para o Rubens Barreto, na rua, que fica assistindo o programa todo dia, né? Pai do Robson Barreto, que foi presidente do Goitacás, ali na rua Gilberto Siqueira, e também na mesma rua o doutor José Roberto, médico do Goitacás, né, o doutor Cassiano Guiton, torcedor do Vasco, e o Ronald Venâncio, doutor Ronald, que falou comigo, só sento na mesa para almoçar quando começa o programa. Eu acostumei a almoçar assistindo o programa. Abraço para esse pessoal todo, obrado pelo carinho da audiência. Ainda bem que você não almoça com eles, né? Não almoço. Eles almoçam com você. Almoçam comigo. Eu que entro na casa deles sem ser convidado. Mas, Arnaldo, me diz uma coisa. Em que se meteu o americano? Como é que está essa situação? A gente vê agora nas redes sociais que o americano o tribunal lá, o TJD, aceitou lá a denúncia, já encerrou lá o inquérito e que o caso pode ser julgado. O Itaboraí pede, inclusive, a exclusão do americano do campeonato e contratou o filho de um campista, né? Michel Assef. É o Michel Assef Filho, na verdade. Michel Assef Filho, que é inclusive advogado no Flamengo. E aí, o que você vê isso? Então, Luiz, deixa a gente só fazer voltar um pouquinho aqui. Houve a questão da gravação, foi aberto o inquérito, paralisado o campeonato. O americano entrou com uma liminar, conseguiu jogar contra a equipe do Olaria o segundo jogo, contra o Campos 2 vezes. Só que essa liminar foi cassada e, com isso, o americano prosseguiu seu inquérito. Veio a definição do inquérito em que o tribunal julgou de que o americano realmente tentou manipular ou teria manipulado o resultado. Com isso, um procurador vai denunciar o americano, está denunciando o americano, não se sabe ainda, pela informação de até agora, qual é o artigo que o americano vai ser em curso nesta denúncia. Agora eu quero partir aqui para o mais grave. Você acaba de dizer que o Itaboraí quer, inclusive, a exclusão do americano do campeonato. Então, o mais grave que pode acontecer com o americano é exatamente isso. A exclusão do campeonato e o rebaixamento imediato para a série subsequente, no caso. O que seria terrível, né? Terrível, a Série C. Eu já bati martelo por minha conta dizendo o seguinte: se isso rigorosamente acontecer, eu paro de narrar futebol profissional com essa Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Porque você não tem notícia Brasil com relação a fato como esse. Não tem. Não existe nenhum tipo de antecedente que isso tenha realmente acontecido. E não existe, perdão, Arnaldo, mas não existe, inclusive, no regulamento do campeonato, a proibição de se escalar um time reserva. Então, esta é uma questão que o americano vai sustentar. Eu conversei ontem com o Dr. Mauro Chidi, que vem a ser o advogado do americano. Se, por um lado,
o Itaboraí, que é parte interessadíssima na matéria, tem o Dr. Michel Assef Filho, que é um grande advogado do Clube de Regatas do Flamengo. Pelo outro lado, tem o Dr. Mauro Chidi também, que é um causídico dos mais importantes, dos mais competentes do futebol do estado do Rio de Janeiro. O americano ainda não foi notificado sobre essa denúncia. A partir do momento que for notificado, aí vai se saber qual é o artigo que o americano está em curso, aí sim montar uma defesa. Agora, se a gente pegar lá do início, a prova material que foi colocada nessa questão, ela é muito pífia. Ela é frágil demais, até porque não há uma interlocução. É um depoimento de alguém que foi identificado como o Wagner Peçanha, o Guido Wagner, ele mesmo declarou, né? Que é diretor cívico-cultural do americano, falando que era melhor para o americano e falando em nós, americano, que era melhor. Desde o início, existem duas questões importantes com relação a essa matéria. Desde o início, o americano divulgou o seguinte, através do presidente Luciano Viana: só falam pelo futebol do americano o presidente Luciano Viana, o diretor executivo Gilberto Melo e também o técnico João Carlos Ângelo. Ninguém mais no Alvinegro fala sobre o futebol do americano. Então isso aí já é uma questão, já é um fato para nós aqui. Obviamente que quem analisou, quem vai julgar, não tem essa visão, não tem essa informação que nós temos. Uma segunda questão também, que o americano ano passado chegou morto, rigorosamente morto para o triangular final, porque vinham de uma decisão de Tasso Corcovado, que ele acabou vencendo da Portuguesa no segundo turno da competição. Então, quando foi para o terceiro turno, que foi o triangular final, ele estava completamente exausto, morto, acabado. Foi para a competição, não conseguiu ganhar na terceira, perdeu um jogo para o América, inclusive, no estádio Ari de Oliveira e Souza, em função exatamente disso. Então, o que dizia o planejamento do americano desde o início da competição? Se fazer o maior número de pontos no campeonato para que houvesse uma tranquilidade e os jogadores fossem poupados no segundo turno da competição. E isso aconteceu na semifinal. Com certeza. Então, eu não vejo nenhum dolo nessa história, como você acaba de colocar. Não existe em lugar nenhum no regulamento que não pode colocar o time B, time reserva, time misto. Não tem nada disso. Isso. Então, há quem defenda, inclusive, que o fato do americano ter colocado o time reserva no segundo jogo, nesses jogos contra o Campos, que era uma decisão, é um fato de confessar um suposto delito. Eu, sinceramente, não vejo assim. O exemplo eu citei aqui ontem, inclusive, eu conversei com o Dr. Carlos Abreu por telefone, e ontem eu citava aqui o seguinte: o exemplo é o São Paulo, que botou um time reserva para jogar contra a Ponte Preta por interesse, porque tem realmente que amanhã o time principal enfrentar o Nacional de Medellín por uma competição, claro, que é a Libertadores, entendeu? E perdeu por 1-0 e agora vai se anular o jogo ou penalizar o São Paulo? Há uma liberdade, não está escrito em lugar nenhum isso é um verdadeiro desatino, um absurdo. Agora, me parece que é uma questão nem jurídica, me parece uma questão mais política do que qualquer outra coisa. Com certeza. Há, na verdade, um grande interesse de se promover o Itaboraí à primeira divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro, e eu não consigo entender porque a gente vê, através, eu estou com um tempão de janela, uma sazonalidade nessa competição. Porque você se lembra do Quissamã? Você se lembra do Cardoso Moreira? São clubes que têm uma atuação, digamos, pontual, sazonal, ou seja, tem apoio da prefeitura, vai muito bem. A partir do momento que perde o apoio do poder público, se desarma, se desmonta completamente. E assim aconteceu com o Quissamã, assim aconteceu com o Floresta de Cambuci, por exemplo, o Cardoso Moreira, por exemplo, que esteve na primeira divisão, inclusive, o Cardoso Moreira. Hoje nem disputa a Série C. E me parece o Itaboraí mais uma equipe, mais um clube, a Associação Desportiva Itaboraí, com todo o respeito, mais uma equipe desta sazonalidade. Uma equipe que não vai, rigorosamente, ter uma longevidade em termos de primeira divisão, se subir no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ô, Arnaldo, apenas para completar, para encerrar o bloco, esse papo gostoso com você, que é um papo tão polêmico, que a gente poderia estender até muito mais. Mas em tempo de televisão, você sabe como é que é. Então eu queria perguntar, porque o que eu encontro agora mesmo, eu vinha para cá, encontrei ali no calçadão da 7 de setembro com várias pessoas, torcedores do americano que me abordavam, eu vi lá, gostei que você falou ontem e tal, e vamos ouvir. Então, e o pessoal, encontrei com 2 torcedores do Roxinho,
que perguntavam a mim, bom, quer dizer que foi anulado o jogo, vamos ter que devolver a taça? Eu falei, não, eu acredito que não, o jogo está sob júdice. O resultado não foi homologado porque exatamente aconteceu essa questão da cassação da liminar, então se perdeu o direito de jogar. Agora, o que a gente coloca assim como dúvida é por que anulou apenas o jogo em que o Campos venceu e não se anulou o jogo em que houve empate no estádio Ângelo de Carvalho. Outra coisa, vai denunciar o americano, mas em curso em que artigo? É isso que o americano precisa saber para montar a sua defesa. Me parece, Luiz, que vai ser uma batalha jurídica longa. Vai demorar muito. Vai demorar. Porque tem recursos, né, tal. E isso aí mexe, na verdade, com a estrutura dos clubes. O Nova Iguaçu, por exemplo, tem contratos vencendo agora, no mês de julho. Exatamente. O americano da mesma forma também. E mais que isso, essa turma do TJD, ela tem um mandato que vai terminar agora no dia 16. Me informava ontem o Dr. Mauro Chedi, advogado do americano. Então, isso vai ser na base da correria e vai atropelar, redundar o recurso que o americano não vai entregar dessa forma, não pode. Direitos a gente tem que buscar direitos sempre, não se abre mão de direitos. Está pensando que isso aqui, principalmente isso aqui é o interior, a roça, né? Principalmente quando há interesse público. Claro. Né? O interesse público é muito grande. O americano tem uma grande torcida, o clube com 102 anos. Não é assim. Então o americano vai, sem dúvida alguma, até a última instância, buscar, claro, restabelecer os seus direitos, jogar o campeonato e voltar para a Série A do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Muito bem. Arnaldo, agradeço demais a sua presença. Espero poderem, desde já, convidado a participar em outras oportunidades aqui na Terceira Via Com TV. certeza. Eu quero só chamar a atenção, eu acho que é muito importante dizer isso nessa minha presença final, essa minha fala final, dizer o seguinte, mandar um recado para as nossas autoridades públicas. Eu acho de vitalíssima importância as autoridades públicas tomarem conhecimento ou se atentarem para um detalhe interessante. Nós, campistas, nós da região norte fluminense, chegamos com 2 clubes importantes na final de um campeonato, Campos e Americano. Só que onde é que esses clubes, esses times, nas representações desses clubes vão jogar na primeira divisão? Então é preciso que a gente comece todo um projeto. Aliás, o Luiz Alberto Menezes, o Neném, o vereador Neném, tem batido muito estádio nessa municipal. tecla. Tem que, ou então fazer uma agregação ao estádio do americano, eu acho importante. Importante. Arnaldo, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos. Abração, saúde e paz. Abraço, daqui a pouco a gente volta. E segura aí rapidinho, é pai e bola.